hoje pra cá. Aê! A gente erra as câmeras às vezes. Ó, aulinha hoje, ó. Aulinha não, né? Aula, show, momentos sobre conjuntos numéricos e intervalos. Bora lá? Bom, vai aparecer as imagens aí, como vocês já sabem. Pega o caderno de vocês, anotem e lembrando que as lives estão aí para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E pra gente resolver exercícios. Vamos lá então. O primeiro conjunto que vai aparecer aí na tela de vocês é o conjunto dos números naturais. Os conjuntos dos números naturais, tem uns que consideram zero sendo um número natural, tem outros que não consideram, isso é uma polêmica na matemática, acredite quem queira. Aqui nesse caso, eu vou considerar o zero um número natural, tá bom? Números naturais são aqueles que aparecem naturalmente ao longo de contagem. Tudo aquilo que eu consigo contar é um número natural. Exemplo, como eu sempre falo para vocês, 6 cadeiras, 3 mesas, 4 relógios, isso são números naturais. Números inteiros vai ser formados por os números naturais e todos seus opostos, ou seja, vão ser os números positivos e os números negativos. Lembra que os naturais a gente estuda eles até um sexto ano, os inteiros já entram no sétimo, junto lá no sétimo também aparece o conjunto dos números racionais. Esses números vão ser aparecidos sempre sob a forma de fração. Todo número que possa escrever em fração, resumindo, é racional. Lembrando que na hora da aula eu vou ensinar vocês também a fazer esses cálculos, apesar que já sabemos, já estudamos bastante esse trem esse ano já. Conjunto dos números irracionais. Para isso, pessoal, uma das ideias do conjunto dos números irracionais são medidas que elas são concretas. Exemplo, se eu tiver um quadrado aí, ó, de lado 1, a diagonal dele, quando a gente usar o teorema de Pitágoras, a gente vai chegar que é a raiz quadrada de 2. Essa raiz quadrada de 2, quando a gente calcula ela e obtém o seu resultado em formato decimal, nós observamos que esse número decimal eles não são periódicos e também não são exatos. E com isso a gente não consegue criar uma raiz exata para esse número. Então, esses vão ser os números dos irracionais. Os conjuntos dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, têm símbolos, que é o N, o Z e o Q, respectivamente. O dos irracionais não tem um símbolo definido. Então, a gente coloca um I, às vezes a gente coloca um Q e uma linha do lado. Subconjuntos numéricos, pessoal. Lembra que subconjuntos é uma parte, né? Quando tiver com um asterisco em cima, quer dizer que é todo número sem um zero. Zero não brinca. Quando tiver o conjunto aí, tá vendo esse X aí, com esse maisinho do lado, quer dizer que são todos números não negativos. Então pode ser os zeros e maiores que ele. Quando tiver esse negativo aí, ó, lá no X aí, ó, é todos os números não positivos. Então é o zero e os números menores que eles. Observe os exemplos aí, ó. No primeiro, nós temos os naturais com asterisco. Então, é todo número, escrevendo em linguagem de descrição, né? Todo número pertencente aos naturais, tal que esse número é diferente de zero. Então, é 1, 2, 3. Aí embaixo, ó, os inteiros positivos, o Z+, aí, ó. É todo número pertencente aos inteiros, tal que esse número é maior ou igual a zero. Então, é 0, 1, 2, 3. E aí são todos exemplos. Exemplo, esse último aí, ó, o Z asterisco e o menos. Nesse caso, não pode ser o zero e não pode ser positivo. Então só pode ser, como está definido aí, ó, o menos 1, menos 2, menos 3. Para que vai servir isso então, né? Afinal, esse tanto de símbolo. Nós vamos estudar conceitos de domínio de função, conceitos de solução de logaritmo, conceitos de vários conceitos algébricos. E para a gente definir os números que satisfazem uma equação, uma sentença, o que seja, nós vamos precisar de escrever essas linguagens, que vai ficar bem mais simples do que ter que representar todos os números que a gente vai necessitar. Voltando, nos conjuntos dos naturais, dos inteiros e dos racionais estão bem definidas as propriedades de soma, multiplicação, de acordo aí, ó. A mais B é igual a B mais A, ou seja, somar dois números não importa a ordem, é comutativo, tá bom? Do mesmo jeito que multiplicar dois números não importa a ordem. Exemplo, 5 mais 3 é igual a 3 mais 5, na propriedade 1.
Já na propriedade 2, 5 vezes 3 é igual a 3 vezes 5. Então, não altera. Mesma coisa lá, ó, na questão, no item 3 e no item 4. Ó, a gente pode somar de diversas maneiras ou multiplicar de diversas maneiras que não altera o resultado. E isso vai ser bastante importante para nossos cálculos da agora em diante. A 5, todo número somado com 0 é ele mesmo. Então 0 é o elemento neutro da soma. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então 1 é o elemento neutro da multiplicação. E a do famoso chuveirinho que a gente fala, só que é a propriedade da distributividade, né? O número vezes uma soma, eu posso fazer o chuveirinho com cada um. A vezes B mais A vezes C. A gente estudou bastante fatoração. Existe também o que a gente já sabe, o conceito de elemento oposto e de inverso. O número é oposto, aditivo, ou seja, da soma, se a soma dele com ele dá zero, ou seja, 3 mais menos 3 dá zero. E o número é inverso, quando eu multiplico por ele, dá 1. Nos números naturais, aí, ó, a primeira setinha aí no meio, ó, o zero é o único que possui o oposto. O oposto de zero é ele mesmo, porque 0 mais 0 dá 0. O 1 é o único que possui o inverso, porque 1 vezes 1 dá 1. Nos inteiros, repete o mesmo resultado, só que agora entra na brincadeira o menos 1 também. E para o conjunto dos números racionais, todo número possui o oposto e inverso, tá bom? Ou seja, todo número dividido por ele mesmo vai ser 1. Quando a gente fala dos conjuntos dos números racionais com os números dos conjuntos irracionais, a gente cria um conjunto real. Então a gente vai falar que uma definição aí, que eu chamei de definição 2 para número real, para ser mais clara para vocês, é que o número real é aquele que possui representação decimal, que pode ser finita, infinita periódica ou infinita não periódica com sinal. Ou seja, todo número racional é real, então todo número é real. Os únicos números que não vão ser reais, a gente vai estudar isso lá nos conjuntos dos números complexos, que é uma propriedade mais adiante. Aí 2 exemplos aí, ó, raiz quadrada de 2, ó. Ela é essa dízima não periódica e gigantesca aí, ó. E ainda tem mais infinitas casas, aí tá só um pedacinho dela, o π. E o π é interessante que existe concursos para as pessoas decorar o número de casas de π. Eu paro ali no 2, 6 ali, ó. Eu consigo. Então, se a gente for representar isso por diagramas de Venn, pessoal, nós podemos ver que os números, os conjuntos numéricos, eles estão agrupados entre si, eles estão contidos entre si, ó. Os reais, que é esse lilás, rosa, essa cor mais clara, ele agrupa todo mundo, ó. E os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais e os racionais estão fora deles, ó. Então a gente pode falar que os naturais estão contidos nos inteiros, os naturais estão contidos nos inteiros e nos racionais e que também estão contidos nos reais. A gente chama de encaixe de conjunto. E aí, então beleza, essa é a ideia dos conjuntos. Então saber caracterizar cada elemento que pertence a um é importante. Para isso, pega a apostila de vocês e dá uma olhadinha lá também no módulo 6, tá bom? Continuando agora, vamos estudar um pouco sobre intervalos abertos e fechados, tá bom? O que vai ser um intervalo? Vamos imaginar que isso aqui é minha reta numérica. Se eu quero trabalhar um intervalo, pessoal, é bem simples. Eu quero pegar um pedaço dessa reta. Exemplo, intervalos de dias das semanas que o Fábio dá aula. O Fábio dando aula na quarta, na quinta e na sexta. Isso é um pedaço de uma reta numérica que seria os dias da semana, tá bom? Com isso, vamos lá então, ó. A primeira, como que eu vou representar um intervalo aberto? Ou eu posso usar os colchetes virados ou usar os parênteses. Eu prefiro os parênteses, mas o livro trabalha os colchetes virados. Exemplo, eu quero todos os números que estão entre A e B. Então eu posso escrever isso na forma de intervalo, como está aí com os colchetes virados, ou na forma de conjuntos. Aí eu vou usar só o sinal de menor, nesse caso, para colocar. Coloco o A na ponta, o B na ponta e o X entra. Isso quer dizer que o X está entre A e B. E geometricamente, para a gente visualizar, é como se fosse essa ondulaçãozinha aí, ó, todos os números que estão entre A e B. E no caso, como o intervalo é aberto, vai ficar bolinha aberta. Exemplo aí, ó.
Se eu quero representar o intervalo aberto entre 3 e 8, então vai ser x pertencente aos reais, tal que 3 é menor do que x e x é menor do que 8. Então é só dizer que x está entre 3 e 8. Nesse caso, bolinha aberta entre eles e o desenho. Se for um intervalo fechado, o colchete fica virado para dentro. Nesse caso, a gente não usa o parênteses, tá bom? Só o colchete. Se for o conjunto, tem que aparecer o símbolo de igual. Então vai ficar menor igual e menor igual. E geometricamente vai falar que a bolinha é fechada. Exemplo aí, ó. Um conjunto fechado entre 3 e 8. Aí, nesse caso, eu posso escolher o 3 e o 8 que ele satisfaz. Pinto a bolinha e faço uma ondulaçãozinha do jeito que a gente está acostumado. Se for aberto de um lado e fechado do outro, aí no caso está fechado à esquerda e aberto à direita, ó. Então vai ficar a bolinha fechada somente no 3 e aberta somente no 8. E lembra do sinal de menor ou igual, ó. Pode ver que os três sinais conversam entre si, ó. Se for aberto à esquerda e fechado à direita, do mesmo jeito, o sinal de menor ou igual fica só lá no 8 e a bolinha fechada. E se for maior ou igual, e se for só menor, vai ficar aberto somente no 3. Se for um intervalo infinito, a gente sempre vai ser aberto, porque se a gente colocar o colchete fechado no infinito, quer dizer que o infinito tem fim. Isso é meio esquisito de dizer, né? Então, para isso, eu só escrevo que x é menor ou igual que 5, porque nesse caso 5 é intervalo fechado, e estão todos os valores menores que 5 representados nessa reta aí, ó. Um exemplo disso, se eu quero representar todos os valores, é como se eu fosse caminhar nessa reta de modo infinito. Eu vou andar, andar, andar e nunca vai ter um fim nessa reta. Mas desse jeito, eu consigo visualizar todos os números reais que estão menores que 5. Do mesmo jeito, agora aí no caso do intervalo aberto, para mais infinito, para infinito positivo, eu vou caminhar de forma infinitamente e assim eu visualizarei todos os números positivos maiores que 3. Importante, pessoal. Como eu já falei, ó, o infinito sempre é barrinha aberta, tá bom? O infinito não pode ter barrinha fechada. E foi isso, pessoal. Quem gostou, parabéns, tem bom gosto. Até a próxima. Fica com Deus.